a primeira aula, né, do nosso retorno aí vai ser sobre aplicações de números complexos e oscilações, certo? Então vamos lá. Então, o que acontece aí? Eu tenho, então, esse sistema, né, esse sistema mecânico, tá bom? Aí tem uma posição zero, que é a posição de equilíbrio, vocês podem verificar aqui, tá? E o bloco, ele foi deslocado em X. Quando ele é deslocado em X, aí claramente a força elástica que atua nele, eu vou considerar uma força elástica linear, que é dada pela lei de Hooke, menos Kx, tá? Além disso, tem lá já a força que eu falei, pode ser uma força seno ou cosseno, que a gente vai considerar. Podem ter outros tipos de força, evidentemente, tá? Mas a gente vai hoje trabalhar com forças do tipo trigonométricas, tá? E claramente a gente também vai colocar um detalhe a mais, né? Que geralmente que é importante é a força de viscosidade. Então, esse bloco, esse objeto aqui, além da força do motorzinho, tem também uma força de viscosidade que a gente escolheu. Eu vou escolher aqui uma força de viscosidade linear em relação à velocidade, ou seja, a força de viscosidade ela torna-se tanto maior quanto maior a velocidade e de forma proporcional. A constante aqui, B, que aparece, é a constante chamada de coeficiente de viscosidade, né? Parâmetro de viscosidade, tá bom? É um termo aí, um coeficiente de viscosidade. Ele é constante, bem como a constante elástica da mola, né? Também vai ter um valor fixo, tá? Esse F0 é a amplitude da força, então a gente tem todos esses detalhes, tá bom? E o ômega é a frequência de oscilação da força. Então, o motorzinho fica empurrando o bloco para frente e para trás com a determinada frequência de oscilação, tá bom? Então, esse é um problema importante em mecânica, mas também ele tem várias aplicações em outras áreas da física, como na óptica, por exemplo. A questão do índice de refração, ele pode ser entendido a partir desse modelo. O índice de refração da luz se propagando no meio dielétrico, no meio óptico, né, no meio linear, geralmente esse índice de refração depende da frequência. O pessoal gosta muito de fazer um modelozinho usando esse tipo de oscilador, tá? Em circuitos elétricos, a gente vai poder também falar aqui hoje, especificamente, a gente vai ver que também o circuito elétrico do tipo resistor, indutor e capacitor também pode ser representado, entendido como uma espécie de oscilador harmônico amortecido e forçado, tá? Então, é um problema realmente típico, importante da física, e vale a pena a gente fazê-lo, resolvê-lo aqui. É claro que a gente pode resolver esse problema lá no curso de EDO, de equações diferenciais ordinárias, no curso de matemática, de cálculo. Também podemos resolver por meio de soluções tentativas, tá? Isso vai ser uma forma. Também existe a transformada de Laplace. É uma forma também de revisitar esse problema, que lá na frente, aí, ao longo do curso, também a gente vai voltar a falar bastante desse problema outra vez, tá? Então, é um primeiro contato com ele. O que acontece? Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos usar a segunda lei de Newton. Pode ser? Segunda lei de Newton, todo mundo conhece, né? Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é, aqui, na verdade, a soma das forças que atuam na partícula, no caso a força elástica, que é menos kx, que é, né, se veja que o x é para a direita, a força é para a esquerda, então por isso tem sinal de menos, a força restauradora. A força de viscosidade, que é menos bv, e também tem a força externa, né, que eu vou escolher aqui uma força cosseno, tá? Bom, aí claramente isso aqui são, do lado esquerdo, são as forças que atuam no objeto, e do lado direito tem o termo de inércia, né, que é a massa vezes a aceleração do objeto. Bom, se a gente quiser resolver essa equação aqui, dá para a gente melhorar, porque a gente pode lembrar que a velocidade é a derivada primeira da posição em relação ao tempo, então a gente pode trocar esse V por dx dt, e aqui no caso eu vou usar a notação do x ponto, tá? E claramente a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, então a gente vai usar a notação do x dois pontos. O que acontece aqui é que eu vou pegar esses dois termos aqui, ó, e eu vou passar para o outro lado. Tá? Vou deixar do outro lado e vou deixar apenas a força que depende do tempo, né, a força externa, do lado de um lado único, sozinha, tá bom? Assim, isso fica bom para identificar um pouco as equações, né, o tipo de equação que a gente tem, e a equação diferencial ela fica da seguinte forma. Fica o mx dois pontos, que é o termo da inércia, o mx ponto, que é o termo de viscosidade, e o kx, que é o termo da força elástica da mola, né? É um termo de força elástica. Isso tudo igual a F0 cosseno de ômega t. Então, isso que nós temos aí, então, é exatamente a chamada equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, no caso, esses coeficientes M, B e K, mas ela é não homogênea. O que quer dizer não homogênea? É que ela tem um termo aqui do lado direito que não é nulo. Se esse termo aqui não tivesse a força externa, isso aqui daria zero,
Aí isso seria uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. Essa nossa é não homogênea. Então, a gente precisa, então, talvez, aí, né, usar um método interessante para resolver essa equação. Tá? Aqui dá para melhorar um pouquinho essa equação, a gente vai reparametrizar aqui as coisas, que é mudar, deixar de uma forma mais elegante para a gente. Eu vou pegar essa equação e vou dividir tudo pela massa. Quando eu dividir pela massa, o que vai acontecer? Aqui vai ficar x 2 pontos, né? Aqui vai ficar B por M, aqui vai ficar o K por M, a constante elástica pela massa do objeto, e aqui a força máxima que o motor aplica no objeto sobre a massa. Né? Então, a gente tem essa forma de reescrever a equação acima. Melhor ainda é chamar esse B por M de um beta, 2 beta, para falar a verdade. Tá? Se a gente chamar o B por M de 2 beta, e lembrar que o K por M é o ômega zero quadrado, vocês lembram? O ômega zero quadrado é que a gente chama de quê? De frequência natural de oscilação, né? Seria aquela frequência do oscilador se ele fosse harmônico simples apenas, se fosse apenas o bloco e a mola sem atrito e sem força externa. Então, essa seria o ômega zero, a frequência natural de oscilação do sistema. Bom, mas a gente vai considerar aqui o K por M ainda como ômega zero quadrado, tá? Então, a gente vai lá, substitui tudo isso aqui dentro, né? Bota lá ômega zero quadrado vezes x. O B por M a gente troca por 2 beta. E a gente fica com essa equação diferencial de segunda ordem. X 2 pontos, 2 beta x ponto, mais ômega zero quadrado x, igual a F0 por M cosseno de ômega t. Tá? Então a equação ficou dessa forma. Tá? Bom, aí você fala, professor, como é que... Tá bom, é DO, legal, mas cadê números complexos? Você quer fazer uma aplicação nos complexos? Nisso aí, sim. A gente pode resolver essa equação considerando números complexos. Imagine que o x, digamos, ele é a parte real de um número complexo z, como a gente representa na forma retangular, né? Na forma retangular. Né? X é a parte real e o y é a parte imaginária. Então, imagine esse x 2 pontos, x ponto, como sendo a derivada, né? De repente, tá certo? Então, imagine que eu derivo aqui o z ponto, se eu botasse um pontinho aqui, ó, no z, teria um z ponto, seria x ponto e y ponto. Então, na verdade, aqui em cima, eu posso trocar essa equação, escrever assim, ó, o x 2 pontos, esticar, digamos, em vez de fazer só no real, uma variável real, eu vou estendê-la para um número complexo. Então, eu vou estender isso aqui para um z 2 pontos, o x ponto eu vou estender para um z ponto, e o x vou estender para o z. Ora, e o cosseno? Bom, o cosseno, note que o cosseno de ômega t, ele é a parte real dessa exponencial. Lembra? Olha. Estão pedindo você aceitar João Victor. Prova, agora mesmo, vamos lá. João Victor aí. Vamos lá. Pronto. Ok, obrigado aí, pessoal. Então, valeu aí. João Victor entrou? Valeu. Então, simbora. Então, aqui o que acontece? O cosseno de ômega t, vocês lembram que é a parte real dessa exponencial. Se você pegar ali, a exponencial de ômega t, o que é? É o cosseno de ômega t mais i, que é o número imaginário puro, vezes o seno. Eu não coloquei aqui, tá? Mas é isso aí. Então, o que esse cosseno de ômega t é a parte real dessa exponencial, usando a fórmula de Euler, tá? Então, vai acontecer o seguinte. Na verdade, essa equação acima aqui, ó, essa equação acima, ela é, na verdade, a parte real da equação de baixo. Confere ou não? Conferem? X2 pontos é a parte de 2 pontos. Z ponto. Não, melhor, X ponto é a parte real de Z ponto. Tá? Ok? Vou repetir aqui, né? X2 pontos é a parte real de Z2 pontos. X ponto é a parte real de Z ponto. E X é a parte real de Z. E, claramente, cosseno de ômega t é a parte real de elevado de ômega t. Então, a gente acaba transformando uma equação diferencial que tem uma função trigonométrica numa equação diferencial que tem uma função o quê? Uma função exponencial. Né? E detalhe, agora a gente estendeu de uma equação real para uma equação complexa. Não tem problema, porque a gente resolve essa equação complexa e no final é só lembrar que o x é a parte real do z. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Até então? Nenhuma dúvida? Usa o teu celular, pessoal, para ir verificar o chat. Ah, beleza. Professor, eu estava estudando aqui esse assunto hoje à tarde no cálculo e vi que o ângulo do cosseno possuía um φ. Beleza. Esse φ, gostei. O que é esse φ? É a fase. Isso foi a Manuela que perguntou, né?
Emanuela, esse φ é a fase do objeto, não é isso? E o φ, ele depende de como o oscilador começa, em que posição e qual velocidade ele começa, tá? É como se, na verdade, para essa força aqui, eu vou colocar o quê? Que, na verdade, em t igual a zero, ela já começa máxima. Se eu usasse um seno, em t igual a zero, ela começaria nula, mas ambas as forças aqui, elas iriam oscilar entre mais F e menos F, com frequência ômega. A diferença é como elas começam, tá? Eu tentei simplificar colocando a fase inicial zero, mas essa sua fase que você perguntou aí, ela vai aparecer agora comigo, tá bom? O pessoal está dizendo que é difícil de ver no chat estando apresentando. Não. Aí por isso, Eduardo, que eu coloquei o celular, tá beleza? Pode falar no chat, porque eu vou estar no chat olhando aqui o celular e vendo o chat. Show? Acho que vai ficar bom. Emanuela Belatti, né? Oi, Belatti. Um abraço. Legal, né? Tá divertido, né, pessoal? Pelo menos a gente tem que rir, né? Pelo menos a gente tem que rir. Então, pode falar no chat aí que eu vou olhando, tá? Deixa eu ver se faltou algum aqui, né? Beleza. Não faltou nada, não. Acho que não. Vamos embora. Então, vamos ver a solução. O que acontece? A solução vai ser essa aqui, galera. Ó, então, a gente quer resolver essa equação diferencial que está dentro das chaves, mas, na verdade, a gente só precisa resolver a parte real, pegar só a parte real dela. Não tem problema. A gente vai fazer ela complexa, resolver complexa, e depois tira a parte real. Porque está aqui, ó, o x é a parte real de z. Sacou a história? E aí, quem vai ser o z? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o z e dizer que z é um a elevado a i ômega t mais delta. Se eu fizer isso, que o a é elevado a i ômega t mais delta, eu pegar a parte real, vai dar exatamente o que Belatti acabou de dizer. Olha lá quem é a parte real da exponencial, pessoal. Suponha que o a é real, por enquanto, tá? Suponha que o a é real. Então, o que aconteceria? Quem seria a parte real dessa exponencial? Seria o quê? O cosseno de ômega t mais delta. Delta ou φ, como o Belatti falou, delta ou φ, que é a fase do oscilador, tá? Agora, o detalhe está aqui. Quando a gente fazia isso para o oscilador harmônico simples, a gente já sabia que esse A ele era um número real, tá? Aqui nada garante. O A, de repente, ele pode ser complexo. Então, na verdade, o Z, que é um número complexo, é um A que pode ser complexo, vezes o E elevado a I delta e ômega T mais delta. Então, a gente tem aqui, ó, um Z que é um número complexo dado por dois termos. Um que vai ter a ver com o módulo dele, né? De repente, o A pode ser o módulo dele, até porque se é elevado a ômega T mais delta, ele tem módulo 1. Então, se você observar bem, o módulo de Z é o próprio módulo de A. O valor absoluto de Z seria o valor absoluto de A, já que esse número complexo aqui ele tem um valor absoluto igual a 1, né? Vocês lembram lá que tem uma propriedadezinha, né? Que o produto de dois números complexos, o módulo desse produto é o módulo produto de cada um deles. Então, como esse aqui já tem módulo igual a 1, você pode verificar isso, né? Fácil, né? Que esse número aqui tem módulo igual a 1, o módulo de Z vai ser A. Agora, nada garante que A, de repente, seja complexo, tá? Essa é aí ao longo da. Bom, então, quando a gente vai fazer que Z, né, é um número complexo com essa forma, veja que na equação diferencial eu tenho derivadas primeira e derivada segunda de Z. Então, a gente vai precisar da derivada primeira e da derivada segunda. A derivada primeira de Z é o seguinte, é derivar uma função exponencial. Vamos considerar que o A, apesar de ser complexo, ele é constante, ele não depende do tempo. Tá? A gente vai fazer isso aí. Depois, quem sabe, eu passo um probleminha com A variando no tempo, né? Mas para a gente brincar aqui hoje, um A constante, né? Então, vamos tirar o Z ponto. Quando a gente tirar o Z ponto aqui, o que acontece? O I, ômega, cai, né? Repete a exponencial, que a derivada da exponencial é ela mesma, e claramente você vai ter que derivar aqui dentro, pela regra da cadeia. Então, quando você derivar aqui o I ômega t mais delta, claro que isso aqui vai dar zero, né? Certo? Isso aqui vai cair o I ômega. Então, cai o I ômega, fica I ômega, A elevado a I ômega t mais delta. Galera, esse termo aqui é o próprio Z, né? Porque eu coloquei real de Z, mas o Z é o que está aqui dentro das chaves. O Z é o que está dentro das chaves. Então, isso aqui é o Z. É o próprio Z, tá? O Z dos pontos, por sua vez, é I ômega ao quadrado, né? Por que I ômega ao quadrado? Porque vai cair quando derivar de novo aqui, ó. Eu derivei uma vez, quando derivar outra vez, vai cair outro I ômega. Aí vai ficar I ômega ao quadrado, vezes o A elevado a I ômega T mais delta, que é o Z de novo, tá? Que é o Z de novo, tá? Então, o resultado, a gente tem o Z ponto e o Z dos pontos. Dado o Z nessa forma aqui, a gente pode ir lá em cima, na EDO que a gente quer resolver,
tá? Esquece por enquanto essa parte real, vamos resolver ela complexa, tá? A vantagem lá foi uma interessante vantagem, porque a gente trocou a função trigonométrica para uma função exponencial, né? Essa é uma vantagem boa. Jogando lá em cima, então ficamos com o seguinte, galera. Vamos ver aqui, ó. Esse i ômega ao quadrado. O que é o i ômega ao quadrado, pessoal? Lembra lá? O i quadrado é o quê? O i é a raiz de menos 1, né? Então, o i quadrado vai dar menos 1. Então, vai surgir um sinal de menos ômega quadrado. Olha lá. É o primeiro termo, os dois pontos. Menos ômega quadrado vezes a amplitude, né? Aquela amplitude, e a exponencial. Jogando o z ponto ali também, ó, vou precisar jogar o z ponto, que é o segundo termo da EDO. Vou ficar com, já tenho 2 beta, né? Então, vezes esse ômega, como já tenho 2 beta, vezes esse ômega, eu vou ter, então, agora o quê? 2 e beta ômega. É o segundo termo, vezes ainda a elevado em ômega t. E, finalmente, o terceiro termo do lado esquerdo é ômega zero quadrado a elevado a i ômega t mais delta. Tudo isso do lado esquerdo tem que ser igual a quem? A F0 por M elevado em ômega t. Show de bola, né? Bom, qual é a vantagem aqui? A vantagem é que todos os termos, quando a gente deu esse chute, né, que a gente chama de ansatz, foi um chute que eu dei, né, um chute, a gente deu um chute quase certeiro, né? Foi a vantagem foi qual? Que, na verdade, cada termo aqui, ó, tem a exponencial de ômega t. Ó. Esse aqui e esse. Também esse do lado direito. Então, eu posso pegar essa exponencial de i ômega t mais delta e quebrar em duas. Quebrar em e elevado em ômega t e e elevado em delta. Então, ficariam duas exponenciais. É claro que e elevado a i ômega t, ele vai simplificar, porque vai ter e elevado em ômega t aqui, e elevado em ômega t aqui e elevado em ômega t aqui. E também do lado direito. Então, ó, acabaria o quê? Cancelando todos esses e elevado em ômega t. E o e elevado em delta? Aí, não, e elevado em delta fica, né? Vai ficar elevado em delta nesse termo, e elevado em delta aqui, e e elevado em delta também. Então, todos os termos do lado esquerdo, eles vão ter um e elevado em delta. Que eu vou pegar simplesmente e fatorar o e elevado em delta. Também, professor, também tem o A, né? Ó, tem o A do lado esquerdo em todos. Também, fatora o A também, ó. Dá uma fatorada no A. Aí quem fica lá dentro do colchete? Depois de fatorar o A e o E elevado em ômega e delta. Vai ficar quem lá dentro? Ó? Vai ficar ômega zero quadrado, vai ficar o 2 e beta ômega e vai ficar o menos ômega quadrado. Então, ficou esses termos aqui, certo? Resultado. Eliminamos o tempo na EDO. Então, o que a gente agora tem é que, na verdade, a nossa solução pode ter essa forma, desde que o A e o delta, eles satisfaçam essa equação aqui. Tá? Então, a gente agora vai poder aqui brincar um pouquinho, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o E elevado em delta, eu vou passar para o outro lado, ele acaba trocando sinal, isso equivale a você multiplicar os dois lados por E elevado a menos I delta, acaba cancelando aqui e surgindo um E elevado a menos I delta do lado direito, e esse colchete que aparece aqui, eu jogo ele lá para o denominador, tá? Então, a gente acaba encontrando o quê? A amplitude em termos de quem? Do delta, que é aquela defasagem, tá? Uma fase, e em termos do beta, do ômega e do ômega zero, bem como da amplitude da força e da massa. Bom, vocês perceberam uma coisa curiosa? Né? Eu falei aqui, né, do A, mas eu não chamei muita atenção no delta. O que acontece? É interessante, a gente vai falar dos dois aqui, tá? O importante é que a gente calcule as expressões dos dois, tanto do A como do delta. O E é amplitude, né? Seria amplitude aí que pode ser complexa. E o delta, ele é curioso, porque a força que atua no objeto, a gente colocou como aquele cosseno de ômega t. Então, o movimento da partícula, a oscilação dela, tem um atraso, tem um delay, né? Tem um atraso delta aí em relação à oscilação da força externa, tá? É isso que acontece, tá? Então, você tem um atraso aí entre a aplicação da força externa e a posição da partícula, tá? Então, existe um atraso entre as duas. Isso quer dizer o seguinte, quando a posição da partícula é máxima, não quer dizer que a força exercida também está sendo máxima, tá? Elas não estão oscilando juntos, né? Da mesma, digamos, as duas não são cosseno. De repente pode ser uma seno e outra cosseno, né? Tá? Então tem esse detalhe aí. Imagine isso no cotidiano, no oscilador harmônico amortecido forçado. O que seria um exemplo de oscilador harmônico amortecido forçado no cotidiano? Você vai lá, leva seu sobrinho, seu filho, no parque lá, depois de passar, né, toda essa situação, você vai brincar com ele no parque e, de repente, o balanço do parque tem uma frequência, aquele pêndulo,
ele vibra numa determinada frequência. Então, você vai lá empurrar a criança com uma determinada força. Aquela força que você empurra é uma força externa, tá? E aquela força que você exerce, querendo ou não, ela tem uma frequência, digamos, tá? Você aplica aquela força a um determinado distante. Geralmente, quem gosta de brincar, né? Geralmente de balanço, você aplica a força quando a criança vai e volta, tá? Ou seja, você geralmente tenta empurrar, exercer a sua força na mesma frequência do balanço. E o que é que acontece? Quando você faz isso, a criança ela vai gostando da brincadeira, porque cada vez que você vai empurrando com a força na mesma frequência do balanço, você vai observando que a criança vai subindo mais alto, né? A amplitude do balanço vai aumentando, tá? Isso é uma situaçãozinha que alguém lá no chat sabe dizer como é que a gente poderia chamar isso? Alguém já ouviu falar disso aí, desse fenômeno? Vou esperar aqui no chat ver se alguém manda lá. Que fenômeno é esse que a gente aplica uma força externa na mesma frequência de oscilação do sistema lá, oscilante? Ninguém mandou? Ressonância, beleza, isso aí, Belato. Exatamente, é ressonância. Gostei de ver, né? Então, a gente vai falar aqui hoje também da ressonância, tá bom? Vamos falar disso aqui. Para isso, a gente precisa encontrar como é que essa frequência, como é que essa amplitude depende da frequência, bem como a fase. Então, a gente vai tentar encontrar a relação de A e delta em função da frequência. Vamos que vamos. Aqui eu vou fazer algumas contas, vou repetir essa equação aqui, tá? No próximo slide. Então, tá lá aquela expressão, aquela última expressão. A gente vai fazer o seguinte, vamos calcular o módulo dessa amplitude, veja que é um número complexo, né? Para calcular o módulo do número complexo, como é que a gente faz? Você pega o módulo quadrado do número complexo, o complexo conjugado, vezes o próprio número, né? Ou seja, o que é o complexo conjugado? Você pega ele, e onde tiver i, troca por menos i, né? Isso é o complexo conjugado. Uma forma simples de encontrar o complexo conjugado. Então, por exemplo, se aqui tem menos i delta, aqui vai ser mais i delta. Aqui tem mais 2i, aqui vai ser menos 2i. Tá? Então, eu troquei exatamente o i por menos i. Claramente, o a eu repito aqui, né? E você vai ver que as exponenciais, quando multiplicarem, vai dar exponencial de 0, que vai somar as potências, já vai dar exponencial de 0, que vai dar 1. Então, tá aqui 1. O f0 por m de cada um desses, eu já coloquei aqui ao quadrado, né? Que vai multiplicar os dois, tá? E embaixo aqui, galera, eu tenho aqui um número complexo com parte real e parte imaginária. Parte real e parte imaginária. Aqui também, ó, parte real e parte imaginária. Sendo que um é o complexo conjugado do outro. Então, quando você multiplica um pelo complexo conjugado do outro, cai naquele teorema de Pitágoras. O que quer dizer isso? Aqui vai dar o quadrado da parte real e aqui vai dar o quadrado da parte imaginária. Isso vai aparecer no denominador, tá? Ok? E aí a gente tem, então, o módulo quadrado da amplitude, tá? Esse seria o módulo quadrado da amplitude, né? Então, a gente já tem a amplitude. A amplitude, ela depende como vocês estão percebendo, das frequências, né? Tanto de natural de oscilação do sistema, como a frequência da força externa e também do parâmetro de amortecimento. Boa, né? Dá também para encontrar aquela fase? Dá também, tá certo? Vamos tentar encontrar aquela fase. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, tá? Essa expressão aqui eu vou pegar. Vou repetir ela lá no próximo slide. Certo? Tá aqui essa expressão que eu peguei, ó, que a gente já tinha feito, tá? Sendo que aqui eu vou substituir o valor de A, né, da amplitude A, tá certo? Vou substituir ele aqui dentro, tá bom? Certo? Então, quando eu jogar aqui, na verdade, o A elevado a I delta, jogar ele aqui dentro, ele fica dessa forma, né? Tá? Então, o que vai acontecer? O F0 por M cancela com esse F0 por M. Certo? Os dois vão cancelar aqui. E aí, eu posso pegar esse colchete aqui, tá? E, na verdade, simplificar com o seguinte, o A, tem a expressão do A anterior lá ou não? Lembra do A? O módulo de A tem isso aqui, né? Ó? Esse módulo de A. Então, joguei ele aqui dentro, né? Então, vai simplificar esse colchete aqui com essa raiz quadrada. Bom, aí quando a gente simplifica, para o seguinte, pessoal. Veja que, na verdade, isso aqui em cima eu posso mudar, né? Eu posso jogar essa raiz para cima e esse colchete vir para baixo. Fica assim, né? Fica dessa forma, tá? Isso aqui é um número complexo. Aqui não, é um número real. Mas eu vou pegar esse número complexo embaixo e vou multiplicar ele pelo complexo conjugado dele, em cima e embaixo. É claro que, na verdade, o complexo conjugado desse camarada com esse vai dar o quê? Vai dar, de novo, o quadrado, né? Da parte real
e o quadrado da parte imaginária. Tirando o i, né? Então vai ficar o 2 beta ômega ao quadrado, isso aqui, né? Como vai aparecer isso aqui, tudo ao quadrado, tem uma raiz em cima, no final das contas, é que esse termo embaixo que aparece, que estaria elevado a 1, vai simplificar com a raiz. Então vai ficar só esse termo na raiz aqui, ó. É o que acontece. Fica só essa raiz aqui embaixo, tá? Beleza? Então, refaz essas contas depois, tá? Então, pega esse, você multiplica aqui, dá o que está exatamente dentro da raiz quadrada, é o que vai acontecer, vai ficar exatamente dentro da raiz quadrada, vai ficar aqui embaixo. Aí vai simplificar, né? Raiz quadrada pelo termo, né? É como se fosse raiz de U por U, né? Dá 1 sobre raiz de U. Então, ficou aqui simples. Em cima, evidentemente, que vai dar o termo que você não usou, que é o termo complexo, tá? Então, isso é o L elevado a I delta. Lembrando da fórmula de Euler, o elevado a I delta é o cosseno de delta mais I seno de delta. Show de bola, né? Isso é legal porque você pode agora comparar essas duas expressões. Comparando essas duas expressões, você pode pensar o seguinte, ó. O cosseno de delta, ele tem que ser a parte real desse número complexo do lado direito. E o seno de delta tem que ser o que? A parte imaginária. Tá? Seria esse termo sobre a raiz quadrada. Mas eu posso fazer melhor, em vez de usar o seno e o cosseno, calcular de repente a tangente, que é o seno pelo cosseno. Né? A gente pode calcular a tangente, que é o seno pelo cosseno aí. Aí, nesse caso, aí o seno e o cosseno são proporcionais a esses dois termos, aí vai ficar assim, ó, menos 2 beta por ômega zero quadrado menos ômega quadrado. Vocês perceberam claramente que aquela raiz vai simplificar quando eu fizer a razão dos dois, né? Ela não aparece aqui. E aí, finalmente, nós temos o quê? A tangente de quem? De delta, né? Que é aquela defasagem entre o oscilador e a força externa. Tá bom assim? Ok? Então, eu acho que a gente resolveu o problema. Por quê? Porque o x de t, ele deveria ser a parte real de z de t. Né? X de t deveria ser a parte real de z de t. E no caso, né? A parte real de z de t, né? Quem é z de t? Vamos voltar ali, ó. Z de t é esse a elevado em ômega t mais delta. Então, a parte real disso dá o quê? Dá a módulo de a cosseno de ômega t mais delta. Tá aqui, ó. A, que é tudo isso aqui, ó. O A, que a gente acabou de calcular, né? O A na frente, né? O A de ômega, cosseno de ômega t mais delta. Então, tanto a ômega, eu coloquei explicitamente que A depende de ômega. E também o delta também depende de ômega. Então, tanto a fase, o atraso, o delay que vai existir entre o oscilador e a força externa, e a amplitude dele depende da frequência externa que atua sobre o sistema. Além, claramente, de outros parâmetros, como a viscosidade, né? Esse parâmetro de viscosidade e a própria frequência natural de oscilação. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? O professor vai disponibilizar essa aula no Google Classroom? Posso, sim, posso. Tudo bem, tranquilo. Tudo bem aí, pessoal? Veja. Esse aí vai ser o nosso roteiro, tá bom? A gente vai fazer essas contas, debater essas continhas aí, mas eu queria também discutir física, matemática com vocês. Então, eu tive uma ideia, não sei se às vezes a gente tem ideias boas, né? E de usar um aplicativo para a gente usar, fazer analisar as coisas que a gente está estudando aqui, né? Muitos de vocês já ouviram falar do matemática, o FRAN? Da UFRAN? Ouviram falar? É um software. Tá certo? Ele não é barato também, né? Mas ele é um software muito usado para quem faz pesquisas em física, tá certo? Muito utilizado aqui, tá? Aqui um programa de London Walk aqui, ó, né? Tá certo? Gráficos e tudo mais, tá? Então, é um software muito utilizado para o pessoal que faz física, matemática, faz né? Até imagina que vai fazer física experimental, né? Então, ele não é tão barato assim, porque a gente acaba pagando em dólar, né? O dólar tá caro, né? Mas tem uma versão dele que eu estou usando, que é uma versão online, tá certo? Essa versão aqui online, ó. Eu estou usando aqui exatamente o meu navegador, né? Que é o Google Chrome, estou usando ele aqui, tá? E eu posso, de repente, ter algumas funcionalidades do matemática, tá? Eu vou tentar usar algumas aulas, o matemática, para dar uma introdução para vocês, tá certo? Então, nesse formato de disciplina aqui que a gente está fazendo, talvez usar o matemática acaba sendo uma boa, tá bom? E vou disponibilizar também para vocês o código lá, né? Os comandos que eu vou usar aqui, tá? Lá no
no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Fica bom assim? Vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Depois que a gente usar as 4, 5 vezes, acaba usando. Porque você depois vai querer fazer uma prática na sala de aula, o aluno tem dificuldade. Então, é muito bom usar esse software, pessoal. É muito bom, vale a pena, tá? Vocês vão gostar, eu espero. Simbora. Então, o que é que eu quero estudar aqui? É o quê? O oscilador harmônico, pessoal? Tá? Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a escrever aqui uma expressão, que eu vou primeiro escrever aqui a amplitude do oscilador harmônico, né? Amortecido forçado. Vou aqui, né? Vou tirar essa linha e vou escrever uma expressão dele. Vocês me lembram a expressão? Ó, era um A, vou chamar A de amplitude, tá certo? Era uma função de ômega, confere ou não? Aí eu, além de escrever aqui amplitude, quando eu quero escrever a função, eu coloco um colchete. Tá pequenininho, tá, né? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou ou mais? Agora melhorou, né? Pronto, então, ó, amplitude do oscilador harmônico amortecido forçado. Então, a amplitude vai ser função de ômega, né? Eu boto um ESC, né? Depois, ômega também zero, tá bom? Vou diferenciar ômega zero e ômega. Aí, como eu estou colocando isso como variável, depois da variável que eu escolher, eu uso um subscrito, tá? Para poder dizer que é a variável. E também beta, pessoal, depende de beta ou não? Também, né? Do parâmetro de amortecimento. Tudo isso, tá? Aí vamos do a cor já, né? Ele é bem interativo, esse software. Aí tem uma expressãozinha, eu vou voltar lá. Aqui a expressão é essa, ó. É um F0 por M, e esse F0 por M, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, é um fator que é um mesmo para todos. Então, o ômega não aparece aqui em cima, então eu vou dividir, vou considerar isso aqui igual a 1, como se fosse o valor máximo da amplitude, né? Mas eu vou usar o ômega 0, o ômega e o beta, tá? Esses eu vou usar, tá bom assim? Então vai ficar assim, ó. Vou botar aqui, então, 1 sobre a raiz quadrada, que é o RT, né? Raiz quadrada é isso aqui, né? Aí tem aqui o ômega quadrado, ômega zero quadrado, para falar a verdade, menos ômega quadrado, né, ao quadrado, confere lá, mais 4, né, vezes beta quadrado, tá aqui um beta ao quadrado, né, vezes ainda ômega ao quadrado. Tá? Isso é a expressão da amplitude, beleza? Essa é a expressão da amplitude. Tem como fazer também em LaTeX. Depois eu dou uma melhorada, que eu também vou aprender a usar esse negócio também para melhorar para vocês, tá bom? Depois a gente faz em LaTeX, fica bem legal. Sai a expressão do jeito que tá lá, ó. Tá? Eu acho que eu posso fazer isso. Deixa eu ver aqui se fica bom assim. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Se eu quiser colocar aqui embaixo, ó, vou colocar a expressão dele. Eu vou escrever a expressão da amplitude. Ó. Vamos ver se sai. Olha, é isso mesmo, pessoal? Amplitude? Show de bola ou não? Confere, né? Show, né? Olha aí, tá? Então, é do jeito que a gente tinha colocado lá, não é isso? Show de bola, tá? Agora eu vou pegar a fase, né? Isso também, né? Tem a fase também, né? Tem a fase. Quem é a fase do nosso oscilador? Alguém lembra aí para mim? Se vocês preferem a letra A para amplitude, eu tô achando que fica melhor, né? Amplitude e a letra A. Não sei se fica protegida a letra A. Pronto, tá melhor ainda. Ficou A. Ótimo. Amplitude é a letra A. E a fase, eu vou para ver se eu pego o delta. Vou botar aqui um delta, tá? ESC, B, pronto. O delta também depende dessas mesmas coisas aqui, de ômega, ômega 0 e beta. Vou repetir, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? A expressão de beta quem era? Vocês lembram lá para mim? Eram 2 vezes ômega, vezes beta, certo? Sobre ômega quadrado, menos ômega 0 quadrado, é isso? Vamos ver se era isso aqui. Tá? Bom, conferir aqui, eu vou repetir, tá bom? Vou repetir aqui e vou jogar lá a fórmula só para ver se está tudo ok, ó, para vocês conferirem o que a gente tinha lá no slide. Olha lá. Ah, não, era tangente, né, pessoal? Também, né? Era tangente. Não, perdão. A tangente de delta. Aqui, ó, a tangente é isso. Então, na verdade, o delta é o arco tangente dessa expressão aqui, ó. O arco tangente dela. Então, agora sim. Show de bola. Então, a tangente... Como é que é arco tangente, pessoal? É assim, ó. É arco tangente, eu acho que é isso. Olha lá. Não, não é isso, não. A tangente... Também não. Tá. É o arco tangente aqui, ó. Beleza. É uma função de arco tangente, tá? Então, show de bola aí, ó. Né? Agora vamos jogar ele lá, ó. Pronto. Arco tangente aí. A expressão, né? Quem é o x e t, pessoal? Vocês lembram?
O x de t é quem? É o ômega, é função também daqueles mesmos parâmetros, aqui que a gente estava usando, certo? Também função desses parâmetros aqui. Ômega, ômega zero e beta, né? Agora, sei que o x era facilzinho, por quê? Ele era amplitude, né? Ele era amplitude, que era função de tudo isso aqui. Vou repetir aqui a expressão da amplitude. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vou repetir a expressão da amplitude. Vezes cosseno, é isso? Cosseno tem que estar a letra maiúscula aqui. Um ômega, né? Vezes t, mais o delta, né? O delta aqui, ó. Ok? Então, estava lá o x de t, ó. Boa, não é isso? Então, o x de t tem essa expressão aí. Bom, a gente está tudo pronto aí, né? Temos as expressões. Vou fazer o matemática só para mostrar, fazer a equação? Não, eu quero ver os gráficos. É isso que eu quero fazer. Tá certo? Então, o objetivo da gente aqui, ó, tá lá a expressão do cosseno do x de t completa, não é isso, né? Agora, eu vou fazer os gráficos. Vamos lá. Vamos agora pegar aqui, ó, e fazer eu vou botar um comentário, né? Vou botar asterisco, aí vem um comentário, né? Certo? E eu vou escrever aqui, ó, gráficos. Que gráficos vocês querem ver aí? Oscilador harmônico. Forçado. Alguém tem um gráfico, alguma ideia de gráfico que quer ver? Alguém quer ver o gráfico do x de t? Vou fazer assim, ó, plot. É bem simples, ó, plot, né? X de t eu vou copiar aqui e colar, ó, já vou, para não perder tempo, copiar e colar. Você vê que tem muitos parâmetros, né? Porque depende do tempo, do ômega zero. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar um parâmetro 0,1, que é o parâmetro de amortecimento. A frequência eu vou botar 1. E esse ômegazinho eu vou botar 1,2. Vou botar 0,9, tá certo? 0,9. Aí tem aqui um pedido que eu vou intervalo de tempo de 0 até 2π. É 5 vezes 2π. Tá certo? 5 vezes 2π. Eu vou jogar aqui, vamos ver se bate, né? Espero que dê certo aí, ó. Opa, olha lá, deu gráfico, né? Assim a função, ó. Então, aquele oscilador harmônico, ele é curioso, porque ele tem amortecimento. Isso é curioso, né? Esse oscilador harmônico tem um amortecimento, mas essa solução que a gente encontrou é a chamada solução estacionária. Logo quando você coloca a força externa no oscilador harmônico, o amortecimento, ele surge uma coisa estranha ali. Mas logo depois de algum tempo, o oscilador, ele passa a vibrar com a mesma frequência da força externa, mesmo que esteja atrasado em fase. Qual era a expressão da força? Vocês lembram? É um cosseno de ômega t, né? Como o ômega é 0,9, eu vou botar aqui 0,9 vezes t. A gente vai verificar aqui, comparar a força e a posição. Como é que estão diferentes aí, ó. Então, veja lá. Então, aí vocês não estão vendo que tem o azul e o vermelho, né? Então, na verdade, aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um plot legends para vocês verem quem são os termos aí, né? Expressions. Expressions, aí eu vou ter aqui as expressões ali, ó, né? Então, a curva amarelinha é o cosseno, que na verdade é a força, tá? E a curva vermelha não, azul, é exatamente a posição do oscilador. Você vê, ó, que aproximadamente, ou seja, quando a força é máxima, na verdade, né? Na verdade, quando a força é nula, o oscilador também não está na posição zero. Tem um delay. Esse delay é o quê? Aquele delta, tá certo? Então, é a defasagem entre eles, tá bom? A gente poderia fazer, professor, gráficos com outros valores de parâmetros? Pode fazer vários aqui, ó. Eu vou pegar aqui, em vez de cosseno, vou pegar diferentes posições. Por exemplo, a gente poderia avaliar, a gente poderia fazer diferentes gráficos a diferentes valores de ômega. Eu vou pegar um ômega igual a 1,01, vou pegar depois um ômega igual a 0,9, 0,1 e, digam lá para mim, 1,1, pode ser 1,1. Vou pegar 1,1, tá bom? Eu vou pegar também, para fechar aqui, o 0,8, tá bom? 3 diferentes ômegas. Então, o primeiro parâmetro que tinha era o ômegazinho. Então, você vai ver o seguinte, aqui o ômegazinho que eu escolhi aqui, ó, eu peguei o ômega 0 igual a 1, todos os betas iguais a 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, eu só modifiquei aqui o ômega, tá? O ômega é diferente. Então, eu vou jogar aqui, ó, vamos ver se dá certo. Aí, ó, show de bola, né? Então, você tem 3 gráficos, ó. Lembra ali quem é? O primeiro termo é o tempo, depois vem o ômega, que é a frequência da força. Aqui é a frequência natural do oscilador, são osciladores idênticos.
com amortecimentos idênticos. O que está diferenciando cada gráfico do outro? A frequência externa. Olha que legal. Qual dessas frequências aí, vocês... O que é diferente, basicamente? O que é primeiramente perceptível de diferente em cada oscilador? O que é que dá para perceber logo de evidente aí? Alguém pode dizer aí no chat aí ou não? Amplitude, né, professor? Osciladores harmônicos, ó, também posso botar aqui por enquanto o pessoal responde, ó, amplitude, show de bola, né? Então, eu vou botar aqui o eixo labels, eu vou botar aqui o que diz cada eixo, né? Eu vou botar no tempo e no outro X, tá? Tempo e X, né? Acho que fica melhor assim, né? Ficou pequenininho também, não dá nem para ver, mas depois vocês dão uma olhada lá. Não dá para ver também, né? Tá bem pequenininho também. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para 300%. Ainda ficar. Agora, como dá para ver, aqui é o tempo e aqui é o X, né? Claro, X e T, né? Bom, vou depois dar uma melhorada nisso aí. Então, o Guilherme já respondeu aí, amplitude, Guilherme, exatamente. Amplitude é diferente. Qual é o que tem amplitude maior? Ó, pela cor ali, vocês estão vendo, ó, tem o vermelho, o azul, o laranja, o verde e o vermelho. Qual que tem mais amplitude? É o verde? Ninguém respondeu. Qual que tem mais amplitude aí, pessoal? É o verde, né, claramente. Né? E por que o verde tem mais amplitude? Veja, a frequência de oscilação do verde, ela é bem próxima da frequência, é uma situação de baixo amortecimento, ela é bem próxima da frequência natural do sistema. E é isso que lembra aquele problema da ressonância. Quando você coloca a frequência próxima da frequência de oscilação do sistema, ele tem uma amplitude maior. Putz, cara, legal. Agora, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui agora a expressão da amplitude. Vamos pegar aqui a expressão, vamos fazer o último gráfico, né? Vou pegar aqui a expressão da amplitude. Aqui. Vamos lá. A expressão da amplitude aqui, amplitude de oscilação. Gráfico, né? Função de ômega. Bom, então vamos fazer isso aqui. Como é que é? Aí vou pegar de novo o plot, tá? Eu vou tentar copiar e colar aqui, que vai ficar mais fácil, né? Vou pegar um Ctrl+C, Ctrl+V. Pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então vamos lá. Nada se cria, tudo se copia. Não vou fazer isso não, né? Então, olha lá. Então vamos pegar aqui o ômega, né? Vou pegar aqui o ômega agora. Peguei todos os ômegas com o mesmo ômega zero, tá bom? Mesmo ômega zero. E a diferença é eu vou colocar diferentes parâmetros de amortecimento, tá bom? 0.2, 0.2, 0.3 e 0.4, acho que tá bom? 0.4, 0.4, tá bom? Então fica aí, certo? Aqui, né? Beleza. Então agora vai ser o ômega variando de 0 a 1, de 0 a 5, tá? Certo? 0 a 5, esse ômega vai variar de 0 a 5, e aí vai ficar ômega no eixo horizontal, né? Claro, agora, né? E o A. Agora vamos lá ver o que vai dar. Vamos sair aqui direitinho. Opa, saiu lá. Ficou um pouquinho, cortou, né? Deixa eu ficar aqui um plot. Como é que chama? Plot range. Aí eu botar full, aí ele vai pegar todo. Espera aí, ó, né? Então tá lá. Que lindo. Amplitude em função da frequência para diferentes valores de ômega zero o mesmo. Eu peguei o mesmo ômega zero, mas eu peguei o quê? Diferentes o quê? Diferentes amortecimentos. Certo? Tá bom? Diferentes amortecimentos. Vou dar aqui uma aumentada, para vocês verificarem melhor. Vou pegar aqui e dar uma aumentada. Acho que aqui deu Tá bom aí? Dá para visualizar, pessoal? Bom, quem está no computador, acho que dá, né? No celular que o bicho vai pegar, né? Um pouquinho aí, né? E tentei aumentar aí o máximo. Pronto, então tá aí, ó. Então, o que aconteceu aqui? O que é que tem diferente de cada amplitude dessa em função da frequência? Eu coloquei o quê? Betas diferentes. Qual é a curva azul mesmo, pessoal? A curva aqui, a curva de beta menor. Dá para entender, ó, porque ela, a de beta menor, ela acaba tendo o quê? Maior amplitude em relação às demais, ó. Quando o beta vai aumentando, acaba claramente que a amplitude vai o quê? Diminuindo, é claro. Você tem maior viscosidade e o sistema não consegue oscilar tanto, não é isso? Não consegue dar uma oscilada, melhor, não consegue ter uma amplitude tão elevada. Agora, o que é mais curioso é que para todos os
diferentes valores de beta, que são pequenos, na verdade, né, não tão grandes, em torno de quanto a frequência, a amplitude tem valor máximo. Dá para perceber ou não? São bem próximos, mas olha só. Basicamente aqui está o 1, né? Então, na verdade, quando a frequência do sistema de força externa, a frequência da força externa é próxima da própria frequência do sistema, de oscilação do sistema, a gente tem o quê? Uma amplitude o quê? Uma amplitude máxima. Show de bola? Todo mundo já tinha visto isso aí em física 3, física 2, pessoal? Uma pergunta aí no chat, já tinha ouvido falar disso? Uma consultazinha aí. Lá no Harder, no tipo, tem esse assunto, né? Pronto, beleza. Guilherme já disse, pronto, tá ótimo, né? Bom, aí eu posso agora também pegar a tangente de delta. Pegar o delta, né? Fazer o gráfico do delta, para fechar aqui, ó. Também, se você quiser, depois analisar o delta também, né? Alguém pergunta aí, ó. Como vai ser uma força externa que vai parar o movimento? Como vai ser uma força externa que vai parar o movimento? Na verdade, o movimento não para. Pois é, Guilherme. Ele fica o seguinte, tem a força externa, aí depois de algum tempo, o sistema ele acaba oscilando na mesma frequência da força externa. Aqui isso que aconteceu. Veja que aqui a posição do oscilador e aqui a força. Acaba que são funções muito parecidas. Elas têm praticamente a mesma frequência de oscilação. Só que estão o quê? Defasadas. O X azul é a posição do oscilador e esse cosseno aqui é a força. Então acaba, na verdade, que o sistema ele não para. Mesmo que ele tenha amortecimento, ele não vai parar por quê? Porque tem aquela força externa. Show de bola? A não ser que o amortecimento seja muito grande. Aí, se o amortecimento for muito grande, aí, claramente, né? Se o amortecimento for muito grande, é claro que, na verdade, que aqui vai acontecer, ele não vai ter oscilação, né? Se ele for muito amortecido. Tá bom? Certo? Então, vou fechar aqui com o gráfico da... Ih, já vai dar 10 horas já, é? Putz. Pô, falei muito, hein? Tô achando que eu não vou falar do oscilador aí. Vou correr aqui. Como todo mundo está em casa, dá até 10 horas, né, pessoal? Passar das 10, né, ou não? Vamos lá. Então, aqui, ó, é o gráfico do delta, tá certo? Se alguém quiser fazer o gráfico do delta, eu vou deixar, depois eu vou compartilhar com vocês. Seria aqui aquela função arcotangente, tem o formato dela aqui, né? Tá certo? Né? Beleza. Eu tenho 10 minutinhos aqui, eu vou ver se eu pego mais 5 minutinhos só, para não puxar vocês também, não é isso? Deixa eu ir rapidinho aqui. Então, vamos voltar para o slide, tá? Faltam poucos slides, não são muitos, não. É que eu acabei parando tempo para detalhar vocês aqui as coisas, né? Certo? Bom, aí, se alguém quiser fazer aqui a frequência de ressonância, pode fazer aqui também, ó, tá? Você pode pegar aquela expressão da amplitude, tá bom? E derivar a amplitude em relação à frequência, tá bom? Você pode pegar a amplitude e derivar aqui em relação à frequência. Quando você faz isso, você encontra, na verdade, isso aí eu vou botar na lista para vocês fazerem, vocês vão derivar aquela função e vocês vão encontrar que a frequência que torna a amplitude máxima é exatamente essa frequência aqui, tá? É claro que se o beta for pequeno, a gente tiver um baixo amortecimento, né? Um pequeno amortecimento, acaba que, na verdade, o ômega de ressonância é próximo do ômega zero, tá bom? É exatamente o que a gente está falando ali, que o ômega é igual ao ômega zero, que a gente pegou o caso em que o beta era pequeno, acaba que a ressonância, ela acontece quando a frequência externa é igual à frequência natural do sistema, tá bom? Certo? Bora lá. Deixa eu aumentar aqui, então, dar um zoom, né? Pronto, agora sim, né? Então, essa era a primeira parte, né, do problema. Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho, um minutinho, só para pegar uma aguinha aqui, viu? Pera aí, pessoal. Vamos falar aqui de uma aplicação em circuitos elétricos, tá? É tranquilo aqui, não vou demorar muito, não. Olha só. Tudo bem? Beleza, valeu. Olha só. Esse aqui é um circuito resistor, capacitor, indutor, tá? O resistor é aquela serra dentada que a gente representa, né? E a DDP nos terminais de um resistor, geralmente obedece, se o resistor for ôhmico, né? Obedece a lei de Ohm. O capacitor, né, que é representado por esses dois traços paralelos, né?
o capacitor, a DDP nos terminais do capacitor é dado por essa expressão aqui. A DDP do capacitor é a carga que ele armazena pela capacitância. Como a lei de Ohm é proporcional, é igual à resistência elétrica vezes a intensidade da corrente do circuito, né? No indutor, o indutor que é uma bobina, a turma ainda não viu isso, parece em Física 5, vocês vão ver, começar a ver agora, né? Em Física 5, né? A lei de Faraday. Então, o indutor, ele é uma bobina. E, geralmente, a DDP desse indutor, ela é interessante, que ela é tanto maior, quanto maior é a taxa de variação da corrente no tempo. E essa constante de proporcionalidade é chamada indutância. Então, cada elemento do circuito aqui tem uma característica. O resistor tem a resistência, o capacitor tem a capacitância, o indutor tem a indutância. Então, são três leis aqui, né, de equações, né, experimentais, é isso, tá? Além disso, a gente pode ter uma fonte de tensão ligando esses elementos que estão em série, e aí a gente poderia detalhadamente aqui aplicar a lei das malhas, que diz que a soma de tensões, de quedas e aumentos de potenciais tem que dar zero. Então, por exemplo, aqui vai ter um aumento de potencial na fonte, aqui é a fonte externa, tem uma queda de resistência, uma queda na resistência, uma queda na capacitância e uma queda de potencial no indutor. O resultado é que a FEM, a força eletromotriz, que eu vou considerar alternada, é a soma das três diferenças de potencial, tá? Bom, tudo bem? E aí, quando a gente substitui essa coisa aqui dentro, vai virar, de novo, vocês vão ver, vai virar uma equação diferencial. O que acontece é bem interessante, é bem simples, é que a corrente, o que é a corrente elétrica? É a taxa de variação da carga no tempo. Então, esse termo aqui, ele pareceria muito da resistência com aquele termo de viscosidade, porque seria um R dQ/dt. Isso aqui poderia ser dQ/dt. dQ/dt é como se fosse quem? dx/dt, a velocidade. Né? E faz sentido a lei de Ohm parecer com a viscosidade, porque o resistor aqui, ele transforma energia elétrica, né, energia do sistema, em energia térmica. É uma força, é um termo dissipativo, muito similar à força de viscosidade, que também é dissipativa. O capacitor, por sua vez, ele tem um papel parecido com o da mola, porque a mola lá no oscilador harmônico, a mola, ela armazena energia potencial, e o capacitor também armazena energia potencial elétrica. Né? O indutor, ele lembra muito o termo de inércia da massa, porque, de fato, se você lembrar que o I é dQ/dt, e substituir o I aqui dentro, o I aqui já tem a derivada primeira da corrente. Mas a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é o quê? A derivada primeira da carga. Então, se você coloca aqui o I é dQ/dt aqui dentro, fica uma derivada segunda da carga. Então, lembra muito a aceleração, que é a derivada segunda da posição. Então, esse indutor, ele é como se fosse uma inércia do sistema. Ele dá uma ideia de inércia, tá? Então, a gente poderia resolver esse circuito para diferentes fontes de tensão, e aí eu vou escolher aqui uma fonte de tensão parecida com aquela, para a gente não perder muito tempo, com aquela do oscilador harmônico. Um cosseno também aqui, né? Então, essa fonte de tensão é a parte real né? Já que o cosseno né? De novo, né? O cosseno, né? Tem amplitude aqui, vai ser a parte real de E0, que é a amplitude, é elevada em ômega-t, tá? Mesma forma que a gente fez lá para o oscilador. E aí você quer resolver essa equação e você quer encontrar o quê? A corrente, digamos. Você quer encontrar a corrente do circuito em função do tempo. Aí eu vou dizer de novo que a corrente é uma função também trigonométrica do tipo cosseno, que vai oscilar com a mesma frequência da fonte externa, tá? Mas ela vai ter um atraso, tá certo? Então, isso é muito utilizado no dia a dia, né? Você tem muitos dispositivos que têm essa corrente alternada, né? Claramente, a nossa fonte de tensão da rede, ela é de 220 volts, aparentemente, parece, mas aquele ali é um valor eficaz. A fonte de tensão mesmo, ela oscila em 310 e menos 310 volts. Se você pegar 310 e dividir pela raiz de 2, acho que você vai encontrar mais ou menos 220 volts ali, né? E, claro, você também tem a frequência angular, que é a partir da frequência de 60 Hz. Então, geralmente é dado no circuito tanto a amplitude como a frequência de oscilação. O que é que você quer encontrar às vezes? Qual vai ser a máxima corrente que o circuito vai ter e qual é o atraso da fase, né? Bem parecido com a questão do oscilador harmônico. Então, por isso que ele vai ficar mais rápido aqui para a gente. Mas, vai resolver de novo, professor, a equação diferencial? Poderia, mas isso que eu quero fazer aqui diferente. Em vez de resolver de novo a equação diferencial, uma equação diferencial de segunda ordem aqui,
Eu vou tentar fazer de uma outra forma, para vocês verem um outro método, tá? Como é que é importante os números complexos, para vocês observarem a importância deles. Bom, o que é que eu vou fazer? O que eu não gostei, o que vocês não gostaram aqui é porque na lei de Ohm tem a corrente, no capacitor tem a carga, e na indutância, na equação do indutor, tem a derivada da corrente no tempo. Vou fazer o seguinte, vamos escolher aqui, pegar aquela expressão do dq/dt, que é igual a I. E eu vou integrar, né? Porque a carga, na verdade, se o dq/dt é I, a carga é integral da corrente no tempo. Então, eu vou integrar essa corrente em T', uma integral definida, né? Eu estou considerando que o Q0 é zero, então vai uma integral até em T. Então, integra, a expressão da corrente é aquela ali que eu acabei de mostrar para vocês, é uma função complexa de novo, mas aí, claramente, no circuito, a gente só vai se preocupar com a parte real dela, né? A parte real é a parte real, exatamente, é o cosseno, né? Tá? Não tem para que se preocupar. A gente integra essa exponencial. Integrando a exponencial aqui, pessoal, o que vai acontecer quando a gente integrar a exponencial? Veja, a integral da exponencial vai cair esse ômega embaixo. De fato, se você derivar aqui, ó, faltou, aqui não era para ter T', né? T, na verdade, era para ter um T, né? Corrigir isso aqui depois, né? Então, esse ômega T aqui, quando derivar esse ômega T, vai cair um em ômega, vai dar exatamente essa expressão. Então, na verdade, a carga em função do tempo, né? Ela é uma carga complexa, porque a corrente é complexa, então a carga também vai ser complexa, a carga do capacitor, e vai ser o I de T por I ômega, tá? Essa é a carga do capacitor. Como o I também é complexo, também dá para fazer o seguinte, dá para encontrar também o DI dt. O DI dt vai dar o seguinte, o DI dt, vem comigo aqui, ó, vamos derivar aqui aquela função exponencial, vai cair o I ômega, né? Então vai ficar I ômega K, vai ficar I ômega, I máximo, que é a amplitude da corrente, e aquele termo exponencial. O resultado. Isso aqui, pessoal, é a própria corrente. Então, a taxa de variação temporal da corrente no tempo, né? O DI dt é proporcional a I, e a carga também fica proporcional a I. Vê que legal, né? Então, a carga é a própria corrente dividido por I ômega, e o DI dt é a corrente multiplicada por I ômega. É a diferença, né? Show de bola, né? É legal isso aqui, veja, por exemplo, a lei de Ohm, mantém, vou deixar assim, ó, R vezes I, né? A lei de Ohm é isso, mas aí que fica legal o Q. Se eu trocar o Q por esse 1 sobre ômega I, acaba que a equação do capacitor fica proporcional à corrente. Isso é estranho, né? Porque, na verdade, quando a gente aprende capacitores, a gente aprende que a DDP do capacitor é proporcional à carga. Mas usando números complexos, acaba que a DDP do capacitor ela é proporcional também à corrente. Sendo que a constante de proporcionalidade é o quê? É um número complexo. Né? Tem o I aqui, um número imaginário puro, né? É um imaginário. Mesma coisa para a indutância, para o indutor. Né? Se você substituir a expressão do I ômega, né? Aí você vai ter também que a DDP do indutor é proporcional a I. Então fica uma coisa meio que o seguinte, ó. Tanto a lei de Ohm como a capacitância, a equação do capacitor e a equação do indutor, ficam que as DDPs em cada um deles são proporcionais à corrente. A diferença é o tipo de termo que aparece na frente. Aquilo é real, que é a resistência elétrica. Ela é real, e aqui são dois números complexos, tá? Beleza. Isso fica legal se a gente observar, vou repetir aqui as expressões, ó, né, de novo aqui, né, as três expressões, né, do resistor, capacitor e indutor, e aí fica legal que se você quiser, de repente, achar corrente, fica muito fácil para achar corrente aqui. Porque você tem que a Fê em total é a soma das três diferenças de potencial no resistor, capacitor e indutor. Aí aqui vem uma sacada, que é a seguinte, a gente chama esse R, dá uma definição de impedância resistiva, tá? Já esse fator que está dentro de parênteses e esse aqui, a gente chama eles de impedância capacitiva, tá? Ou seja, 1 sobre ômega C eu vou chamar de impedância capacitiva, e o I ômega L eu vou chamar de impedância indutiva, tá? Até posso escrever aqui diferente, esse I embaixo vai para cima, vira menos I, né? Tá já acabando, pessoal. Tranquilidade aí, né? E esse menos I XC vai ser impedância capacitiva, e esse ZL, tá? Certo? Vai ser impedância indutiva, eu posso colocar o XL aqui, ou seja, todas aquelas três equações, eu posso escrever todas similares na lei de Ohm. ZR é VR é ZRI, VC, a DDP do capacitor é ZCI,
e VL é ZLI. Então, são as impedâncias agora, impedâncias resistivas, capacitivas e indutivas. Ou seja, a impedância, ela coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade, né? A diferença é que a impedância ela pode ser complexa ou pode ser real, né? Mas acaba que, na verdade, as leis do capacitor, resistor e indutor acabam tendo a mesma forma, né? Isso é bom, porque veja aí, ó, tudo aqui é proporcional aí, eu posso jogar lá dentro e encontrar a corrente. Vou pegar então aqui a lei das malhas. De novo, a lei das malhas. VR mais VC mais VL é o web, é a fonte de tensão. Então, eu vou substituir, ó, VR, que é ZRI, VC, que é ZCI, e VL, que é ZLI. Ou seja, eu tenho as impedâncias resistiva, capacitiva e indutiva de novo, né? Fator UI, ó que beleza, é como se fosse o quê, pessoal? Lembra ou não lembra um resistor em série, um circuito de resistores em série? Mas a diferença é que não são resistores, são três dispositivos diferentes. É um resistor, um capacitor e um indutor em série. Mas mesmo eles em série, a impedância deles é a soma das impedâncias de cada um deles. Tá? Como acontece em série, é a impedância equivalente, ó, tá ali, ó. Né? Essa impedância equivalente, eu posso agora pegar as três impedâncias, R, menos I por ômega C e I ômega L, que são as três impedâncias, né, que a gente acabou de calcular, né, que a gente mostrou aqui, e acaba que a impedância equivalente, ó, é esse termo aqui, ó, é um número complexo, que tem como parte real a resistência elétrica e parte imaginária, um termo que depende da frequência de oscilação da fonte, da indutância e do capacitor. Né? Show de bola? Certo? Então, vamos lá, estamos terminando aqui, pessoal. Então, essa impedância é equivalente, né? Bom, então a impedância equivalente, você pode voltar, eu vou voltar aqui, ó, como é que você acha a corrente? Bem fácil, ó. Pega essa impedância equivalente e passa dividindo. A corrente é a FEM pela impedância. É como se fosse um circuito resistor-capacitor. Essa é a vantagem, galera. É como se fosse um circuito resistor-capacitor. Resistor fonte de tensão. Porque você, para calcular uma corrente, uma fonte, um resistor ligado à fonte de tensão, é só pegar a FEM e dividir pela impedância. No caso, antes era resistência, na verdade, né? Um circuito bateria-resistor, a corrente é a FEM, a força eletromotriz, pela resistência. Aqui não. A corrente vai ser a FEM, a força eletromotriz máxima, né, ou a força eletromotriz em si, pela impedância, a impedância complexa, tá? Aí, bom, aqui a gente já fez essa conta agora, né, já estamos aí passando da hora, né? A gente já fez esse cálculo aqui. Você vai fazer similar ao fez com o oscilador harmônico amortecido forçado, como eu detalhei antes. Multiplica em cima e embaixo pelo complexo conjugado dessa parte aqui, né? Certo? Você vai ter esse termo aqui, tudo bem? Tá? Aqui tá o E, já é ele é complexo, né? Como a gente tinha escolhido, né? É um número complexo, tá bom? Certo? Então você pode calcular. Agora também dá para escrever a impedância, né? Você vai ter aqui a amplitude. Aí quando você resolver essa equaçãozinha, dar uma melhorada aqui, né? Nas coisas, tá? Você também pode fazer o seguinte, essa impedância fica até melhor assim. Aqui era para ser um maisinho, estou ruim mesmo hoje. Ó, eu vou pegar essa impedância complexa e dizer que é um módulo dela vezes uma fase, tá? Isso aqui era para ser um mais, me perdoe, tá? O que acontece? Quando você botar um mais aqui, é o módulo, você pode dar para calcular o módulo daquele número, não pode? A impedância é isso aqui embaixo, né? Então, eu tiro o módulo dele, é o quadrado da parte real, o quadrado da parte imaginária na raiz quadrada. É o módulo da impedância. E a tangente de delta, aí faz a mesma coisa. Eu não vou fazer, porque a gente já fez ali no oscilador harmônico. Dá para fazer a continha, você vai encontrar a tangente de delta. Tá certo? Ou seja, existe um atraso entre a corrente e a fonte de tensão. Né? Karine Cruz, o que é impedância? Veja lá, impedância é o seguinte. É uma forma de você colocar... Veja lá, impedância. Você não tem a lei de Ohm, a equação do capacitor e a equação de Newton aqui. Você tem essas três equações. Você vê que a lei de Ohm, ela envolve a corrente. O capacitor envolve o quê? A carga do capacitor. E a DDP no indutor depende de quem? Da taxa de variação da corrente. Então, são três coisas diferentes. E eu vou te dizer, isso aqui é como se fosse o quê? A derivada segunda da carga. Aqui é a própria carga e aqui é a derivada primeira da carga. Tá? E aí, com essa carga, dá para fazer o seguinte, dá para trocar aquela carga, como a gente acabou de fazer a conta, e colocar que a carga é proporcional à corrente, mas aí, claro, teria um número complexo aqui.
A mesma coisa o DIDT. O DIDT é proporcional a I. Aí gera esse número complexo. Ou seja, acaba que, na verdade, o VR é proporcional a I, o VC é proporcional a I e o VL é proporcional a I. Sabe, tá vendo? Ó? Então, mesmo sendo resistor, capacitor, indutor, acaba que a DDP neles acaba sendo proporcional ao quê? A própria corrente complexa. É uma corrente complexa. E aí, essa constante de proporcionalidade nos três, a gente chama tudo isso de impedância. Agora, claro que existe o quê? Três tipos de impedância. Impedância resistiva, impedância capacitiva e impedância indutiva. Porque, na verdade, Karine, o que acontece? Nenhum circuito, nenhum elemento, nenhum dispositivo eletrônico, ele é puramente resistivo, nenhum capacitor é puramente capacitivo e nenhum indutor é puramente indutivo, tá certo? Então, todos os elementos, eles são imperfeitos de um circuito elétrico, então ele tem um pouquinho de cada coisa. Então, acaba que a impedância, juntando tudo isso no mesmo balaio. Então, dizendo que a impedância resistiva, capacitiva e indutiva podem ser escritas da mesma forma e acaba que as DDPs têm a mesma forma. Ou seja, a DDP é simplesmente que impedância vezes corrente. Certo? Agora, o meu circuito lá do começo, ele tem o quê? Ele tem não só um resistor, não só um capacitor, não só um indutor. Ele tem os três. Ele poderia ter só dois. Ele poderia ser um resistor capacitor, poderia ter uma impedância resistiva capacitiva. Pode ser também. Mas essa impedância que a gente está calculando é para três tipos de elementos diferentes. É isso que a gente tem aí. Três tipos de elementos diferentes. Vamos lá? Certo? Respondi? Ah, sim, certo. Então, acho que foi, né? Boa. Então, a gente encontra com a impedância, a gente encontrou a corrente. Agora, vamos finalizar, que é o último slide, sim, que a turma já está na hora aí, né, de dormir. Vamos lá. Esse é o último slide, sim, agora, finalmente, né? É uma representação geométrica do que a gente acabou de ver. O que acontece, ó? Pegar aquela pergunta da Karine, ó. VR é proporcional a I. Lembra da fórmula de Euler? A fórmula de Euler diz o quê, ó? Que E elevado a Φ é cosseno de Φ mais incêndio de Φ. Se eu fizer o Φ igual a π sobre 2, fica que, na verdade, o E elevado a π sobre 2, aqui vai ficar cosseno de π sobre 2, que dá 0, e aqui vai dar seno de π sobre 2, que dá 1. 1 vezes I dá I. Então, o I, que é o imaginário puro, na forma polar, é elevado a π sobre 2. Sim, cara, deixa eu ver aqui. No caso, a impedância é a constante de proporcionalidade. Exatamente. É a constante de proporcionalidade de diferentes formas. No resistor é uma constante real, no capacitor é uma constante complexa e no indutor é uma constante também complexa. No caso do capacitor, ela depende de ômega e C. E do indutor depende de ômega e L, tá certo? Tá? Isso aqui é um Lzinho, tá? Então, a diferença agora é que o seguinte, ó, o I que aparece aqui, tem um I lá embaixo, não tinha? Ó, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Tem esse I aqui, né, embaixo, ó. Esse I embaixo pode virar menos I em cima, né? Certo? Ou pode ser uma exponencial embaixo, que virou exponencial de menos I sobre 2. No caso do indutor, o I que tinha lá na equaçãozinha, ó, esse I aqui já, ó, esse I aqui, certo? Do indutor, do VL, eu já fui colocar ele lá como E elevado a π sobre 2. Então, isso aqui que tem a ver com números complexos. Por quê? Veja. Esse vetor vermelho está no plano imaginário de I e real de I, é o plano complexo da corrente, né? Então, na verdade, esse I aqui, ó, ele é simplesmente um vetor. Como o VR ele é proporcional a I, é só pegar o I e multiplicar pelo número, ele acaba sendo na mesma direção. Mas aqui, veja que curioso. No caso do capacitor, eu estou pegando o número I, que é um vetor aqui, ó, e multiplicando por um número complexo. Quando você pega um número complexo e multiplica ele por E elevado a Φ, o que acontece é que esse número complexo gira em Φ. Então, a corrente, ela vai ser rotacionada em π sobre 2 negativo. Ou seja, ó, a DDP do capacitor, ela não fica alinhada, paralela à corrente. Ela é atrasada em 90 graus em relação à corrente. Veja que legal. Não é? Já a DDP do indutor, ela está multiplicada aqui, ó. A DDP do indutor é a corrente vezes π sobre 2. É elevado a π sobre 2. Ou seja, eu vou adiantar aqui, ó, a DDP do indutor em 90 graus. Então, a DDP do resistor está em fase à corrente, mas a DDP do capacitor está atrasada em 90 graus e a do indutor está adiantada em 90 graus. Né?
A DDP total, né, claramente, a gente aprendeu aqui hoje, que é o quê? A fonte de tensão é a soma dessas 4 DDPs, do resistor, do indutor e do capacitor, porque estavam em série. Então, quando eu somar esse vetor mais esses 2 pretos aqui, é claramente que esses 2 aqui pretos, que estão na mesma direção, vai ter uma componente verde para cima, né? Certo? E acaba que somando essa componente verde com essa componente aqui, acaba tendo a fonte de tensão. Aí vocês veem o seguinte, ó, que é exatamente isso que a gente estava vendo. Que a corrente e a fonte de tensão estão o quê? Defasadas. Ó. Enquanto a fonte de tensão girou ômega T, a corrente só girou ômega T menos delta. Então existe uma defasagem entre elas. Certo? É isso que acontece aí. Tá bom? E é legal que isso aqui ficou girando. Ó. Então, com o decorrer do tempo, o I ele vai girar, o E vai girar e vão girar, mantendo essa diferença de fase entre eles. Tá certo? Respondeu ali, Karine? No caso, a impedância é constante de proporcionalidade, não é? É isso mesmo? Respondi, né? Isso é a constante de proporcionalidade. Perfeito. Né? Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Deu para a gente fazer 2 exemplos. Eu puxei aqui quase 10h15. Na próxima eu começo na hora, tá? Certo? Mas tá bom por hoje aí. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Tem aqui um finalzinho aí, né? Vou encerrar nossa gravação aqui. Por hoje é só, né? Tá bom? Vou fechar aqui a gravar a aula. Eu vou. Bom.